Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Continuamos aqui no Centro Interpretativo das Termas Romanas de São Pedro do Sul. Falámos já em vários episódios aqui com Eduardo Nuno Oliveira sobre este caráter divino, medicinal, curativo que estas águas ao longo dos anos sempre tiveram nos olhos não só dos romanos, mas também da realeza portuguesa. E depois desta capela de Nossa Senhora da Saúde, subimos umas escadas e encontramos aqui 3 fotografias, 3 murais. Eduardo, o que é que estes murais nos dizem? Nós estamos aqui numa sala que é o antigo coro da capela de Nossa Senhora da Saúde e que agora nos fala de divindades aquáticas que normalmente estavam presentes nestes ambientes termais e medicinais. Somente em representação, nós temos ali numa das paredes 2 telas retroiluminadas que nos mostram imagens de mosaicos romanos. Infelizmente não são de cá, nunca se encontraram aqui mosaicos romanos, aqueles são de áreas arqueológicas estrangeiras. Um representa o deus Neptuno e outro representa a deusa Diana. E noutra parede nós temos aqui uma terceira representação que nos mostra a imagem de uma ninfa das águas. Culto às ninfas, exato. Também não é de cá, esta imagem é de Rio Maior, foi encontrada num espaço arqueológico, estava numa fonte, era certamente uma fonte com águas especiais, de maneira que esta era a representação, a imagem da ninfa que protegia aquelas águas em concreto. Só para completar, esta imagem foi encontrada da Quinta de Anacer, em Rio Maior, datada do século II depois de Cristo, é isto? Exatamente, era uma vila, era uma unidade agrária romana que tinha uma casa nobre, digamos assim, e esta imagem pertencia a esse conjunto. Mas nós aqui nas termas de São Pedro do Sul, nas termas romanas, também tínhamos certamente ninfas, deuses, deusas e as suas representações, só que nunca se encontraram vestígios. E isto tem uma explicação. Em primeiro lugar, pela continuidade da ocupação deste edifício, que era constantemente limpo, varrido, intervencionado. E em segundo lugar, porque foi um espaço cristianizado. E durante esse processo de cristianização, tudo o que era imagem pagã antiga era arrancada do pedestal, destruída, enterrada, reaproveitada e substituída por altares e santos cristãos. De maneira que, pelo menos até agora, ainda não foi possível encontrar vestígios dessas representações, se bem que ainda temos aqui espaços por escavar e algumas são áreas de enchimento, de maneira que podem ter reutilizado esses materiais em épocas antigas para os enchimentos e, quem sabe, se no futuro, em próximas escavações, venhamos a ter aqui uma boa surpresa. E voltando novamente a estas fotografias, estes murais, e há pouco falou de alguns desses, começamos agora por olhar para o retrato de Diana. Porquê a presença de Diana? Era uma das divindades que estava ligada à saúde, ao bem-estar. Neptuno era o deus das águas, era o deus protetor das águas, enfim, tem essa simbólica, essa representação simbólica. Diana, que era deusa, neste caso, da caça, e também as suas ninfas. É um espaço que nós podemos recuperar esta ideia da água sagrada, a água que tem sido respeitada como fonte de vida e elemento sagrado destes tempos imemoriais. É uma citação que estou agora a ler e que está, neste caso, inscrita numa destas paredes. Mas, Eduardo, voltando a esta representação das ninfas, não há essa presença mesmo destes murais, como já disse, estas fotografias, lá está, não são de São Pedro do Sul, mas novamente os romanos teriam sempre esta questão divina relacionada com estes tratamentos mais de saúde, mais medicinais. Sim, efetivamente, havia
ninfas que eram deidades locais, divindades locais, que protegiam estas águas em concreto. Era a sacralização da água, tanto das nascentes da água, como, por exemplo, dos rios. O rio que passa aqui ao lado, que é o rio Volga, na época romana era o Vauca, ou Vaca, e tinha também a sua divindade. Tinha os seus deuses locais e protetores, o seu flumen. E por isso, e aqui novamente recorrendo a alguns dos textos aqui inscritos, os romanos inclusive atiravam moedas às nascentes, era quase como um agradecimento, uma oferta aos deuses. Sim, exatamente, deixavam uma oferenda simbólica, umas moedas, umas libações, ex-votos, enfim, um pouco como nós hoje, quando vamos a uma igreja cristã, pedimos a intercessão de um santo para nos favorecer em alguma coisa que nós necessitamos. Assim os romanos faziam. Tinham os altares, umas aras, onde procediam algumas libações, onde deixavam algumas ofertas simbólicas, pedindo ajuda para alguma coisa que necessitassem. E é com esse caráter novamente divino e religioso que vamos voltar para o próximo episódio, mas neste caso sobre uma capela que está no exterior deste edifício, a Capela de São Martim. Já voltamos para um novo episódio de A Nossa Cultura.